Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar aqui de um jogo de tabuleiro pela Devir Portugal, Mindbug, Primeiro Contacto. Tem uma coautoria de um criador de jogos de tabuleiro bem conhecido, que é o Richard Garfield, que é o criador de Magic the Gathering. E existem aqui alguns paralelismos com Mindbug e Magic the Gathering. Isto é um jogo para 2 jogadores, idades superiores a 8 anos e uma média de mais ou menos de 15 a 25 minutos. O objetivo do jogo é, com as criaturas que temos na mão e no nosso pequeno baralho, atacar o oponente para que ele fique sem cartas na mão, ou sem criaturas, ou a sua vida chegue ao zero. Vamos então a uma pequena explicação das regras e já voltamos com as nossas considerações finais. Portanto, pessoal, temos aqui o setup de um dos jogadores, que neste caso sou eu. Estamos aqui a usar um playmat que não vem com o jogo, é comprado à parte, ok? Aqui está a caixinha do playmat. Eu adquiri o playmat porque é de extrema qualidade e facilita aqui na explicação do jogo. Mas vocês podem jogar isto sem playmat, ok? Como isto é para 2 jogadores, caso queiram ter playmats, têm que comprar 2, ou então o vosso oponente traz um de casa. Como é que se prepara aqui este setup? Temos que dar 2 Mindbugs a cada jogador. Eu fiquei com estes 2, o meu oponente ficou com estes 2, ok? Tem desenhos diferentes, mas é a mesma carta. Depois temos aqui o baralho de 48 cartas, que são baralhadas, são dadas 10 a cada jogador e a minha mão inicial é de 5. E temos que ter sempre 5 cartas na mão. Imediatamente eu jogar uma carta, antes sequer de aplicar o efeito, eu tenho que ir buscar outra carta. Ok? Tenho que ter sempre 5 ou mais, não há limite de mão. Quando não houver cartas no baralho, não há problema nenhum. Simplesmente não bisco e tenho que jogar aquilo que tenho na mão. Aqui temos a pilha de descarte, aqui temos o nosso deck de 5 cartas, a nossa mão de 5 cartas. Aqui temos o nosso contador de vida, começamos com 3, ok? Aqui está o do oponente, ok? Depois temos aqui a nossa área de jogo. Temos também uma cartinha de referências que dá muito jeito para as palavras-chave das habilidades das criaturas e algumas referências de regras também dá bastante jeito, ok? Há uma para cada jogador. Como é que se inicia o primeiro jogador? Fácil. Agarramos neste baralho que, depois de serem dadas 10 cartas a cada um, já não serve para mais nada. Nós tiramos uma carta e vemos aqui o valor que nos dá, que é de 2. O nosso oponente tira uma. A dele é maior que a minha, que é 3, portanto ele começa primeiro. Se desse empate, nós íamos tirando até desempatar, ok? Portanto, aqui a área de jogo mais próxima para podermos explicar como é que funciona o combate. Esta é a minha mão. Eu vou virar as cartas assim para vocês verem o que é que eu tenho. Ok? Apenas aqui para a explicação do jogo. Temos várias criaturas e o que é que estas cartas fazem? Vendo aqui o layout da carta, vemos o nome, Dr. Ancelotti, a força dela, e a força dela não é o dano que nos causa, mas é o dano que pode causar a outra criatura ou que serve para se defender, ok? Isto é só contabilizado no combate entre criaturas. E depois temos a habilidade de veneno e outra habilidade que é quando ela é jogada ganha 2 pontos de vida, ok? Depois temos aqui o glossário para poder consultar as coisas. Mas o jogar é quando ela entra em jogo, seja da minha mão, seja de outro sítio qualquer. E o veneno, ela envenena uma criatura, ou seja, quando entrou em combate com uma criatura, mesmo que seja mais forte que ela, essa criatura é sempre derrotada, ok? E eu, por turno, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma de 2 coisas. Ou jogar uma criatura da mão, ou atacar com uma criatura. Se eu não puder fazer nenhuma destas 2 coisas, eu perco o jogo. Da mesma forma, se a minha vida chegar a 0, eu perco o jogo, ok? E que outras cartas temos na nossa mão? Temos aqui o Turbo Bicho, que tem um ataque, cada vez que ataca, deixa o adversário só com 1 ponto de vida. Esta carta é muito perigosa. O Barril Estranho, que é, quando ela é derrotada, quando ela é destruída, rouba 2 cartas à sorte da mão do seu adversário. E tem uma força de 6. Aqui é esta força de 8, muito grande. O Estorquifante, é um elefante que gosta de extorquir dinheiro. Quando ataca, o adversário descarta uma carta. Muito boa também. E depois temos o Cangurosaurus Rex, que é uma mistura de canguru com Tyrannosaurus Rex, que é, quando jogas, jogar é quando a carta entra em jogo, seja da mão, seja da pilha de descarte, seja de onde for. Quando ela entra em jogo, derrota todas as criaturas inimigas com 4 de força ou menos. Muito boa esta carta. Portanto, vamos então aqui explicar como é que funciona um combate. E no meu primeiro turno eu vou já explicar que vou jogar esta. O oponente tem sempre a possibilidade de jogar um Mindbug. Atenção que ele só tem 2. O que é que ele faz quando joga o Mindbug? Ele vira o Mindbug ao contrário, a dizer que já foi utilizado, e esta carta passa para ele a habilidade, que aqui está de ganhar de 2 pontos de vida, é ele que a ganha, ok? O que é que acontece? Eu tenho um turno extra para poder jogar. Como eu joguei aquela carta, eu posso
e tem que imediatamente comprar uma carta da mão, para ter sempre 5, no mínimo. E ele faz isso mesmo, ele joga o seu Mind Bug, já está a gasto, eu tenho que adquirir uma carta, mas tenho um turno logo a seguir para me dar a possibilidade de jogar outra vez. Atenção, ele ganhou 2 de vida, que é o que a habilidade faz quando entra em jogo, portanto já tem 5. E então eu posso decidir jogar o Estorquifante, ele decide não jogar o seu Mind Bug, eu adquiro outra carta. Portanto, temos 2 criaturas na mesa cada um, não posso atacar porque já tinha uma carta da mão e é a vez do meu oponente jogar. Estas são as cartas do meu oponente. E tem várias, por exemplo, tem o Frenesim, é quando ela ataca uma vez e é bloqueada por uma criatura, se ela sobreviver pode atacar outra vez, ok? Se ela sobreviver. E depois quando é derrotada, também derrota uma criatura inimiga, portanto é uma bomba. TC Morte tem o Veneno, que envenena a criatura e mata, quando é bloqueada. O adversário não pode ativar efeitos jogar. Portanto, se esta estivesse em jogo e eu jogasse esta, que tem o efeito de jogar, eu não ganharia os 2 pontos de vida, ok? Depois tem a Resistência. Portanto, o que é que acontece? Esta carta de Resistência é, quando ela entra em combate com outra criatura, ela, em vez de morrer, em vez de ir para a pilha de descarte, ela é esgotada e fica assim o resto do jogo a dizer que já usou a habilidade. Próxima vez que ela bloquear, porque ela pode continuar a bloquear, ela já vai para a pilha de descarte. Atenção que ela tem outra habilidade que é dar mais 1 de força às criaturas aliadas, ok? Depois temos aqui a Hidra Caracol, que quando ataca, se controla menos criaturas do que o adversário, derrota uma criatura, também muito boa. Portanto, ele decide jogar, vamos supor que ele joga a bomba Frenesim. Eu uso o meu Mind Bug, virando ao contrário, ok? Esta criatura passa para mim, e ele tem que adquirir outra carta, para ficar com 5 cartas na mão, ok? E joga logo a seguir. E ele então, sei lá, decide jogar aqui o TC Morte. Eu não uso o meu Mind Bug, quero guardá-lo mais para a frente e o jogo passa para mim. Ele adquire mais uma carta para ficar com 5 e agora vamos então ver o combate, como é que isto funciona. Portanto, é o meu turno e eu decido atacar em vez de jogar uma carta da mão. Com qual é que eu vou atacar? Portanto, eu posso atacar com esta, que tem Frenesim, ou seja, eu ataco uma vez, se ela for bloqueada, esta é destruída, ou esta, porque são sempre valores menores, esta é de 5, esta é de 2, esta é de 4, mas eu posso atacar uma segunda vez por causa da habilidade de Frenesim. Se ela for derrotada, eu destruo uma criatura. Portanto, ou ele leva o dano, ou fica sem criaturas, ou fica sem uma criatura e leva um dano. Portanto, esta é muito forte. Ou então posso atacar com este, ou leva um dano e tenho que descartar uma carta, ou fica sem uma criatura e tenho que descartar uma carta. Mas atenção que ele tem uma com veneno, ok? E o veneno mata uma das minhas. Portanto, o que é que vamos fazer? Eu vou atacar com o Sapo Explosivo. Eu ataco, ele decide se bloqueia ou não, e ele vai bloquear com a criatura de veneno. O que é que acontece? Ele bloqueia. A dele é derrotada, porque a minha é de 5, a dele é de 4, mas tem veneno. Ou seja, além da resolução normal de combate, esta criatura derrota sempre uma criatura inimiga, mesmo que a sua força seja menor do que a da criatura inimiga. Esta é destruída, a minha também é destruída, que ficou envenenada, mas eu tenho a habilidade dela que é, quando é derrotada, derrota outra criatura, portanto eu derroto esta também. Eu destruí 2 criaturas e ele destruiu uma. E é assim que funciona. Vou-vos dar aqui outro exemplo. Imaginem que eu tinha esta na mesa e ele tinha esta. Ele ataca-me a mim, vamos supor, ataque. Se controla menos criaturas do que o seu adversário, derrota uma criatura. Portanto, isto não se aplica, porque ele não tem menos criaturas que eu, estamos empatados, uma cada um. Se eu decidir levar o dano, levo só um, é sempre só um, ok? Isto não conta para nada. Ou então eu posso decidir bloquear e a minha criatura é destruída, mas quando a minha criatura é derrotada, diz aqui, rouba 2 cartas à sorte da mão do seu adversário. É isso que eu faço, eu bloqueio, fixem a criatura, mas vou-lhe roubar 2 cartas da mão. Podem ser cartas boas, podem ser cartas más. Portanto, de forma muito resumida, Mind Bug, ou jogamos uma carta da mão, ou atacamos com uma criatura inimiga. Temos de ter, no mínimo, sempre 5 cartas na mão, desde que seja possível. Temos os Mind Bugs, apenas temos 2 para poder roubar cartas ao oponente, portanto, temos que usá-los de forma bastante estratégica, pensar bem quais são as cartas que vamos roubar ao nosso oponente. Chegamos a 0, perdemos o jogo, não podemos jogar criaturas, perdemos o jogo, não podemos atacar com criaturas, perdemos o jogo. E de forma muito simples e resumida, é assim que se joga Mind Bug, primeiro contacto da Devir Jogos de Tabuleiro. Vamos às considerações finais. Portanto, como puderam ver, é um jogo bastante dinâmico, rápido e até superficialmente simples. Mas depois percebemos, e eu percebi isso ao jogar, que tem algum nível de complexidade e é preciso pensar bem naquilo que se vai fazer. É verdade que não podemos construir o nosso baralho, temos que jogar com aquilo que temos na mão, mas um dos desafios do jogo é isso, é tentar perceber com as ferramentas que nos são dadas o que é que podemos fazer com elas. E
cada carta que nós tiramos do nosso baralho é uma surpresa porque não sabemos o que é que lá está. E o mesmo acontece com o oponente. Portanto, nesse sentido, estamos em nível de igualdade. É um jogo que tem muitos paralelismos com o Magic. Algumas habilidades são semelhantes. Tem umas ilustrações lindíssimas. Foi o que me chamou mais a atenção quando este jogo saiu. Foi as ilustrações. E eu confesso que quando este jogo saiu ou foi anunciado, as ilustrações chamaram-me a atenção. Eu fiquei entusiasmado. E depois, conforme fui vendo alguns gameplays, fiquei assim um bocadinho na dúvida. Eu adquiri esta cópia na Feira do Livro, estava lá a falar com o Ricardo Gomes da Devir, e eu era para levar outro jogo e ele sugeriu-me: Ricardo, leva o Mindbug que eu acho que tu vais gostar. E já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira sugestão do Ricardo Gomes em que ele acerta. Ele conhece as pessoas, sabe mais ou menos o estilo de jogo das pessoas e as sugestões que ele faz têm corrido sempre bem, pelo menos comigo. Portanto, eu, mais uma vez, decidi: ok, vou seguir a tua sugestão. Talvez ele, sabendo o meu passado no Magic, tenha percebido que este jogo era para mim e acertou. Eu, confesso, errei, achava que o jogo não ia ser nada de especial. Eu, aliás, até tive para comprar na pré-reserva e decidi voltar atrás. Arrependi-me. O jogo é muito, muito divertido. Não é preciso o playmat. Eu tenho o playmat. O playmat é de uma qualidade extrema. E atenção, este playmat não é preciso ser usado só para este jogo. Pode ser usado para outros jogos. É só ignorar o layout que aqui está. Aliás, eu se calhar até estou a pensar em adquirir playmats para mais jogos meus. Aqueles playmats que dá para usar em todos os jogos, porque realmente torna a jogabilidade diferente, estima um bocadinho as cartas, até ajuda a organizar a nossa área de jogo. Mas não é obrigatório, atenção. E o playmat só dá para um jogador. Mindbug tem muito potencial para as expansões. Eu sei que já saíram algumas nos Estados Unidos. Não, até à data da gravação deste vídeo não tenho informação se a Devir vai publicar expansões em português. De qualquer forma, podem adquirir, se eles não publicarem, podem adquirir expansões em inglês. Não há problema nenhum, desde que saibam falar inglês. Isto tem um potencial enorme, enorme para expansões que mudem o conceito do jogo ou criem objetivos individuais, ou que certas raças de criaturas façam combos com outras raças de criaturas, e de certeza não vai demorar muito até haver jogadores que criem regras para jogos como 4 jogadores, 3 jogadores, e até quem sabe poderá sair uma expansão para modo solo. Este jogo tem potencial para isso tudo. É um jogo que não é caro e horas de diversão. Recomendação máxima. O jogo é mesmo muito divertido, é mesmo muito bom e tem umas ilustrações muito, muito engraçadas. Pessoal, se já jogaram, partilhem a vossa experiência nos comentários. Se não jogaram, se não têm o jogo, há confiança. É um jogo espetacular, principalmente se já jogaram Magic. Não é tão complexo como o Magic, atenção, não se assustem, nem que tentar sempre a comprar boosters. Basta esta caixinha e depois, mais tarde para a frente, se quiserem comprar uma expansão, tudo bem. Se não quiserem, também não há problema nenhum. Vão ao site da Devir e verifiquem lá se está em promoção o jogo. Se não está, outras promoções lá estarão, mas vale bem, bem a pena. Já sabem, pessoal, precisamos do vosso apoio. Criadores de conteúdo independentes precisam da vossa partida, do vosso gosto, do vosso comentário para dizer ao algoritmo: caraças, estes gajos são mesmo bons, promovam mais os vídeos deles. Por hoje é tudo. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Bom verão. Até à próxima.